Eleição presidencial norte-americana está a 2 dias de distância e a gente está cada vez mais ouvindo falar daquilo que eu já falei em alguns vídeos, do qual este vai entrar para essa playlist, que é o sistema de votação, ou seja, o colégio eleitoral que é usado nos Estados Unidos da América. E, bom, juntamente com essa questão de eleições, a gente ouve naturalmente cada vez mais as pessoas falarem dos chamados battlegrounds, ou também conhecidos como swing states, que são, em resumo, os estados em que ora votam democrata, ora votam republicano. Ou seja, em uma eleição votam azul, né, que é a cor dos democratas nos Estados Unidos, e em algumas eleições votam vermelho, que é a cor dos republicanos. E, bom, eu já fiz 2 vídeos, talvez se você estiver assistindo esse, você já tenha assistido os 2 anteriores, mas nesse eu quero fazer uma adição, não é bem uma adição ao que foi dito, mas uma talvez continuação, que é a seguinte pergunta: quais seriam os swing states, ou seja, os estados oscilantes no Brasil? Né? Quando a gente olha, quando você vai para aquele vídeo que eu fiz, os 2 vídeos que eu fiz a respeito, né, de como seriam as eleições aqui no Brasil, se a gente fosse aplicar essa regra e dinâmica de colégio eleitoral que existe nos Estados Unidos. Vocês vão perceber que, naturalmente, ali eu cubro nos vídeos do período de 2002 para frente, né? Mas ali mesmo, durante esses últimos 20 anos, vocês vão perceber que a maioria dos estados se solidificaram em termos dessa rivalidade PT e anti-PT, né? Eu não vou nem falar Bolsonaro, porque na verdade, assim, eu particularmente, e aqui fique à vontade para discordar, mas eu acho que o antipetismo nos últimos 20 anos tem sido muito mais forte do que o chamado bolsonarismo, né? Então, dentro dessa dinâmica, a gente tem uma consolidação. Por exemplo, a gente vê ali nos mapas que os estados do sul, desde 2006, que votam em qualquer candidato contra o PT. No caso aqui, estamos falando de PSDB e Bolsonaro, né, nas últimas 2 eleições. E os estados do Nordeste votam massivamente em favor do PT, né? Particularmente eu acredito que é muito mais, esse voto está mais ligado, talvez não muito mais, mas mais ligado à pessoa do presidente Lula do que particularmente o Partido dos Trabalhadores. Mas essa é uma opinião minha que não vou alongá-la aqui nesse vídeo, porque não é o objetivo, tá? Mas bem consolidado ali, né? Qualquer eleição, né, se tiver uma eleição em 2026 em que tiver um candidato do PT, ou até mesmo o próprio presidente Lula tentando uma reeleição, né, eu não consigo ver, por exemplo, o Nordeste votando contra o candidato do PT, principalmente contra o Lula. Então a gente tem essa consolidação em alguns lugares, Sul, né, e Nordeste bem consolidados aí. Dificilmente o PT ganharia no Sul e dificilmente perderia no Nordeste, né? Mas é claro que nessa dinâmica a gente também tem alguns estados que mudaram, foram para um lado, foram para o outro, né, nas últimas 4 eleições, categorizando-os exatamente como a gente chama nos Estados Unidos de swing states, que o verbo swing é fazer isso aqui, ó. Não sei nem como traduzir isso em português, apesar de eu ser professor de inglês, mas seria balançar, né? Balançar, que swing também é balançar, né? A brincadeira de criança lá, né? Ou seja, exatamente nesse sentido, né? Vai para um lado, vai para o outro, tá? E naturalmente seriam os battlegrounds, aqui fica mais fácil para traduzir, que é campo de batalha, né? Onde naturalmente os candidatos à presidência da República do Brasil focariam as suas campanhas, né? Então eu não respondi ainda, né? Mas vou responder agora, até porque a resposta é muito curta e ela, no meu entendimento, compreende apenas 3 estados. Em ordem alfabética: Amapá, Amazonas e Minas Gerais. Eu acho que eu acertei a ordem alfabética ali, né? Amapá, Amazonas, Amapê. P vem antes de Z. Então é isso mesmo, né? Amapá, Amazonas e Minas Gerais, tá? Seriam esses 3 estados. Então, da onde que eu tirei esse raciocínio? Então aqui nesse mapa que a gente tá olhando, a gente consegue ver
é que nos estados em que eu mencionei, no caso Amazonas, Amapá e Minas Gerais, né, 2 deles votaram na última eleição, 2022, pro presidente Lula, né? Mas vocês percebam nesse mapa, e na edição vai aparecer vão aparecer os números com mais detalhes, mas reparem que as vitórias nesses 3 estados foram bem conservadoras, ou seja, não houve muita diferença, assim, né, no número de votos, consequentemente no percentual, né. No caso, Amazonas e Minas, né, ficaram vermelhas, né, digamos assim, votaram pro presidente Lula, e Amapá votou por pouco pro presidente Bolsonaro, né. Então, esse é o primeiro motivo que me faz teorizá-los como possíveis swing states, né, estados que oscilam, se a gente tivesse essa dinâmica de colégio eleitoral aqui no Brasil também, tá? O segundo motivo é que esses 3 estados também oscilaram nas últimas 4 eleições, né? No caso, falando do Amazonas. Amazonas votou com o PT, vamos colocar dessa maneira, né, até 2014. Em 2018... Amazonas, tô falando, né? Só pra eu não me confundir aqui. O Amazonas votou com o PT até 2018, né, até a eleição de 2014. Já na eleição de 2018, né, votou, ficou com o candidato da oposição, no caso, o presidente Bolsonaro na época, né? Porém, em 2022, voltou a votar com o PT, no caso, na figura do presidente Lula, né? Foi eleito à época. Então, né, percebam que a balança correu de um lado pro outro nas últimas 3 eleições, né? Coisa que não aconteceu com a maioria dos outros estados, acho que com a totalidade dos outros estados, mas aconteceu com Amazonas e também aconteceu com Minas. Minas, 2014, votou com o PT, no caso o presidente Dilma, né? 2018 votou com o presidente Bolsonaro, voltando pro PT, né? Na figura do presidente Lula, candidato à época, né? Em 2022. Amapá já foi, digamos assim, né, pra gente colocar um histórico mais profundo, né? Eles votaram com o PT até 2014, 2018 votaram com o presidente Bolsonaro e 2022 também votaram com o presidente Bolsonaro, né? Mas naquela margem pequena de diferença, né, que é o que me faz categorizá-los ainda como um swing states. Embora, se a gente fosse fazer uma comparação entre Amazonas, Minas Gerais e Amapá é o menos provável, né? Seria o terceiro que eu colocaria nessa lista, né? O primeiro, Minas Gerais, de longe, né? O estado mais swing de todos. Eu já vou falar mais sobre Minas também. Daí Amazonas e depois Amapá. Mas seriam essas as minhas referências para ter esse entendimento de chamá-los de swing states aqui no Brasil, de estados que oscilam. Pessoal, um adendo importante, depois que eu terminei esse vídeo eu estava analisando melhor os números, eu percebi aqui que um outro estado que nessa última eleição de 2022, né, eleição presidencial, evidentemente, teve uma pequena margem de diferença também, foi o estado de Tocantins. Mas mesmo assim eu não o colocaria ainda como um estado que seria um swing state, né, nessa dinâmica de colégio eleitoral. Por quê? Porque o Tocantins sempre votou com o PT desde 2002 ali, pelo menos, né? Antes ali eu não vou ter os dados agora, mas... Enfim, nem vem ao caso. Mas por esse motivo eu não o colocaria como um estado swing state. Mas com certeza, se permanecer essa dinâmica, digamos, essa tendência, é bem possível que em 2026... Tocantins vote contra o PT, vamos dizer assim, né? Ou seja, que o PT tenha menos votos ali. Se isso acontecer, sem sombra de dúvidas, nessa minha avaliação e dinâmica, o estado de Tocantins passa a ser imediatamente um swing state também. Ainda não é quase um swing state, né? Mas ainda não é. Minas Gerais é o estado mais interessante, assim, quando a gente analisa disputas presidenciais, porque, via de regra, ele costuma refletir digamos, o resultado geral, né? Peguemos aqui, na edição eu vou colocar, com o risco de estar falando besteira, de não ser necessariamente isso, mas algum tempo atrás eu li sobre isso, ouvi alguém comentando sobre isso, e a edição vai favorecer melhor aqui o que eu tô falando, ou contradizer, não tem problema. Mas
Reparem que, como vocês estão vendo na tela aí, o percentual de votos, né, dos candidatos no segundo turno à presidência nos últimos anos, nós vamos colocar aí nas últimas 4 ou 5 eleições, é muito próximo do percentual votado em Minas, né? Se a gente for pegar nos demais estados, Paraná, por exemplo, essa discrepância é enorme, né? O candidato que ganhou, né, digamos assim, tem um percentual, no caso da última eleição, né, o percentual muito menor aqui do que no Brasil como um todo. E Minas acaba refletindo toda essa dinâmica. Isso acontece, na minha opinião, porque Minas é um estado que ele está, vamos dizer assim, na divisa entre o sul e o norte do Brasil, por assim dizer, né? E numa localização em que nós temos, digamos, uma demografia muito representativa do Brasil, né? Eu não vou me alongar nisso, mas pelo sotaque dos mineiros, pela forma deles falarem, você já percebe essa representatividade, esse caldeirão, entre aspas, de culturas que se mesclaram ali, né? Você tem, vamos pegar a letra R, falando um pouquinho de linguística aqui, que é mais a minha praia, né? Pegando ali a questão da letra R, né? Minas é o único estado, até onde eu saiba, fiquem à vontade para me corrigirem aqui nos comentários, por favor, mas é o único estado que a gente encontra digamos, os 3 tipos de R que existem no Brasil, né? Vou pegar a palavra carta como referência. Você já viu que eu tenho R retroflexo, né? Eu sou do sul, né? Carta, né? Em Minas tem gente que fala carta, tem gente que fala carta e tem gente que fala carta, né? Então, reparem como digamos, demografia de Minas é bastante dinâmica e muito representativa e, na minha opinião, não coincidentemente, não é uma coincidência que reflita bem os resultados aí a nível nacional. Agora, Minas também, além de ter uma demografia dinâmica, assim, né, representativa nesse meu entendimento, Minas também apresenta uma alta densidade populacional, né? Tem muita gente, muita cidade, o que lhe conferiria, né, um número de delegados acima da média, né? No caso, eu tô falando, seriam 56 delegados, tá? Minas ficaria apenas atrás em termos de número de delegados. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui nos meus registros. Ficaria apenas atrás de São Paulo. Seria o segundo estado com maior número de delegados do Brasil, né? No caso, perdendo para São Paulo, que bateria no teto com 73, e passando um pouco o Rio de Janeiro com 49, né? Então, olhe como seria um estado importante, assim, eu arriscaria dizer que dentro dessa dinâmica de colégio eleitoral, a gente teria o pau e a torá. Não tem outra forma de colocar isso, me perdoem, mas o bicho ia pegar em Minas Gerais em termos de eleições, né? Os comícios, os presidenciáveis iam estar ali, né, os 2 presidenciáveis, no caso, no segundo turno, né, estariam lá muito mais lá do que em qualquer outro estado, né, do Brasil, né? E vale lembrar que esses 3 estados que eu tô falando, né, que eu acabei de falar aqui como os possíveis swing states, no caso Amazonas, Amapá e Minas Gerais, juntos somariam 78 delegados, né, 78 delegados, né, o que corresponde, deixa eu fazer as contas rapidamente aqui, 26% dos delegados necessários, do número de votos de delegados necessário, nessa dinâmica de colégio eleitoral, é claro, né, dos 296. 26% dos 296 delegados necessários para, nesse sistema, vencer as eleições. Então, olhem que seria bem considerável, assim, né? Seria bem considerável aí. Então, teríamos muitas surpresas aí em cada eleição, né? Não muito diferente do que acaba acontecendo lá nos Estados Unidos, né?